Olá, canquetes e canquitos virtuais. Nesse vídeo, vamos adiantando o nosso conteúdo em funções. Vamos falar dessa vez de domínio, contradomínio e imagem de uma função. Temos aqui, no exemplo, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A com os elementos -3, -1 e 2. O conjunto B com os elementos -7, -3, 3, 4 e 5. Aí eu estou te dizendo que eu vou ter uma função de A em B. Então, a partir de agora, quando você se deparar com uma situação tipo essa aqui, entenda o que isso quer dizer. É que eu vou ter o conjunto A e dos elementos do conjunto A é que vão partir as flechas para chegar em elementos do conjunto B. O conjunto de onde partem as flechas, que são os valores de x, eu vou chamar de domínio da função. Então aqui, já que é uma função de A em B, o domínio vai ser o conjunto A. Já o conjunto B, ele vai ter os elementos que poderão ser flechados. Claro que existe uma diferença entre poder ser flechado e ser flechado. Então, os elementos que poderão ser flechados vão estar no conjunto B. Eu vou chamar de contradomínio. Porém, os elementos de B que de fato se correspondem com elementos lá no conjunto A, esses sim irão compor o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem é um conjunto que está dentro do conjunto contradomínio de uma função. Bom, então voltando aqui ao nosso exemplo, entendam que os valores de x vão sair do conjunto A, que é o domínio. Então, a função f de x é igual a 2x menos 1. Entendam que eu escrever f de x ou escrever y é a mesma coisa. Ou seja, quando o meu x for igual a -3, vou colocar o seu valor aqui e vou descobrir qual é o y correspondente ao x igual a -3. Então, a partir do momento que você percebeu isso aí, tu vai estar diante de uma expressão numérica ou do valor numérico de uma expressão. Vamos ver então. F de x igual a 2x menos 1. Bora saber quem é a imagem do -3. Então, vamos trocar o x por -3. Então, olha só. O 2 que está aqui você repete. No lugar do x aparecer -3. Isso aqui, -1. Pense comigo. 2 vezes -3 é -6. Quando eu fizer -6 com -1, eu vou encontrar como resposta o -7. Quer dizer, então, que quando o meu x for igual a -3, o y é igual a -7. Ou ainda, o -3 vai mandar uma flechinha lá para o -7. Numa linguagem um pouco mais matemática, o -3 está associando-se ao -7. Bom, bora saber agora qual vai ser a imagem do elemento -1. Eu tenho que pegar todos os elementos do conjunto domínio. No caso aqui é o conjunto A. Vamos ter o quê? Nessa minha função, no lugar do x, que é aqui e aqui também, vai aparecer -1. Ficou o quê, então? 2 vezes -1, 2 vezes -1, isso aqui, -1. Ora, 2 vezes -1 é -2. Então, bora repetir aqui o -2 e vai sobrar ainda o -1. -2 com -1 é o -3. Isso quer dizer o quê? Que quando o meu x for igual a -1, o meu y vai ser igual a -3. Lá no diagrama, eu poderei representar isso desse modo. Ó. O -1 mandou flecha para o -3. Numa linguagem um pouco mais matemática, o -1 associou-se ao -3. Ou ainda, -3 é a imagem do -1. Bom, falta pegar ainda um elemento do domínio. Quem é ele? É o 2. Então, bem aqui e aqui também, vou trocar o x por 2. Então, ficou o quê? 2 vezes 2, entendo, olha só. Nesse local e nesse aqui, vai aparecer 2 e 2 aqui. Então, 2 vezes 2, isso menos 1, patim, patim, 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 é igual a 3. Quer dizer, então, que quando o meu x for igual a 2, o meu y é igual a 3. Aqui no diagrama, o 2 mandou flecha para o 3.
Ou ainda, o 3 é a imagem do 2. Então, quais foram os elementos que mandaram flecha? Foram o menos 3, o menos 1 e o 2. Ou se eu quiser colocar aqui simplesmente conjunto A, já está representando o domínio da função. Quais os elementos que poderiam ter sido flechados? O menos 7, o menos 3, o 3, o 4 e o 5. Eles poderiam ser flechados. Então, eles fazem parte do conjunto contra o domínio da função. Mas quem de fato foi flechado? Quem de fato foi flechado foi o menos 7, o menos 3 e o 3. Eles sim vão compor o conjunto imagem da função. Menos 7, menos 3 e 3. Bem, agora eu vou poder dar para você mais um exemplo. Seja o conjunto A com os elementos menos 2, 1 e 1 terço, e a função de A em R, atenção, o domínio é o conjunto A, e o contradomínio são todos os números reais, tá? A função definida por f de x igual a 3x menos 4. Olha só, eu quero descobrir a imagem da função f. Nesse caso, para eu descobrir a imagem da função f, basta que eu pegue os valores dos elementos que estão no domínio, no caso aqui é o conjunto A, já que é uma função de A em R, e substituir na lei da função. Aí eu vou descobrir quais serão os elementos que irão se corresponder com os elementos do domínio da função. Então vamos lá. Eu vou ter x igual a menos 2, eu vou ter x igual a 1 e x igual a 1 terço. Trocando tudo isso na lei da função aqui. Vamos lá então. Primeiramente trocando o x por quanto? Por menos 2. Ficou então o quê? 3 vezes menos 2, isso aqui menos 4. 3 vezes menos 2 vai resultar em quê? Em menos 6. Repete aqui o menos 4. Tu vais aqui somar menos 6 com menos 4. Corresponde isso a quanto? Corresponde a menos 10. Bom, vamos agora usar o meu x igual a 1. Fazendo o meu x igual a 1, vamos trocar aqui o x por 1. Isso aqui menos 4. 3 vezes 1 é 3. E 3 menos 4 é menos 1. Ou seja, menos 1 é a imagem de 1. Na passagem anterior, 10 era a imagem de menos 2. Quem vai ser o f de 1 terço? Nessa função aqui, eu vou trocar o meu x aqui, por 1 terço. Então, esse 3 aqui eu estou repetindo. No lugar do x aparecer 1 terço. Isso aqui menos 4. Ora, 3 eu posso dividir por 3, vai dar igual a 1. Sobrou aqui 1 vezes 1 é 1. E 1 menos 4 é igual a menos 3. Então, agora eu posso dizer para vocês, vou botar bem aqui então, tá certo? Que a imagem dessa função aqui, vai ser o conjunto formado pelos elementos menos 10, menos 1 e menos 3. E com isso aqui, a gente finaliza a explicação sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá!